Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Então, o meu nome é professor Valdir, sou formado em Filosofia e nós vamos trabalhar uma aula então do componente curricular Filosofia. Iniciando a nossa apresentação, nós vamos fazer um formato diferente da sala de aula. Sair do tradicional de fileira para um formato de U. Essa formação ajuda ao engajamento, a maior visualização de todos nesta aula, ok? Tudo bem? Muito bem, organizada a nossa sala. Olhem para esta tela. Qual é o significado dessas imagens? O que vocês responderiam a partir dessas imagens? A alegria? Muito bem. O que mais? Felicidade? Ok. Beleza. Conquista? Sim. Contentamento? Realização? Sim. Todas essas significados que vocês falaram fazem parte desta tela. Mas se nós fôssemos escolher apenas uma palavra, qual palavra que seria? O que vocês acham? Muito bem, a palavra felicidade. E o que pergunto para vocês? O que a palavra felicidade tem a ver com a nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre a ética aristotélica, em que este conceito, o conceito de felicidade, é um conceito fundamental dentro da concepção ética aristotélica. Antes então de nós falarmos sobre a ética aristotélica, nós vamos falar uma pequena biografia do filósofo Aristóteles. Aristóteles, 384 a.C., 322, nasceu em Estagira, Macedônia, e morreu na Grécia. Foi discípulo de Platão, foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, mestre de Alexandre o Grande, fundou uma escola de filosofia chamada Liceu, é um filósofo empirista, escreveu sobre mais diversos temas, sobre lógica, política, estética, biologia e sobre ética, que é a nossa temática de hoje. Muito bem, tudo beleza? Tranquilo? Recordando a nossa aula anterior, quem de vocês lembra de uma palavra, de um conceito, de um pensamento que nós falamos na aula passada? Quem lembra? Muito bem, a palavra ética. O que mais? Moral, muito bem, moral e ética. O que seria então a moral? A moral nós definimos como um conjunto de regras, normas que orientam o comportamento do ser humano dentro de uma sociedade. E a ética? O que seria a ética? Isso, muito bem, a ética é um estudo da filosofia moral. É uma área da filosofia, então, portanto, é uma reflexão crítica da moral. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Beleza? Vamos estabelecer aqui um pensamento orientador, que será o pensamento que vai orientar toda e qualquer concepção ética. Virtude igual à prática do bem, vício igual à prática do mal. Então, toda vez que nós praticamos uma virtude, nós estamos fazendo bem. Toda vez que nós praticamos um vício, nós estamos fazendo mal. Portanto, então, esse pensamento é orientador para todas as concepções éticas. Virtude igual ao bem, vício igual ao mal. O professor que vai ler algumas perguntas, imagine você já se questionou sobre essas reflexões? Em que estágio da tua vida você fez essas perguntas? Será que você já respondeu alguma dessas perguntas? Olha as perguntas, pense um pouco. O que é a virtude? As virtudes são inatas ou são adquiridas?
O que é a felicidade? O que fazer para ser feliz? Existe um caminho pronto, cada um tem que construir o seu caminho. Qual é o bem supremo da vida humana? O propósito essencial? Nascemos para quê? Olha quantos questionamentos e fundamentais da nossa vida, da nossa existência. Então perguntamos, como o filósofo Aristóteles vai nos orientar nas respostas dessas perguntas e vamos perceber se ele vai indicar um caminho para a felicidade. Olha aqui, ó, que pensamento importante. A ética de Aristóteles, ela é uma ética prática e aplicada, que busca entender como as pessoas podem viver uma vida boa e virtuosa. Então não é apenas uma teoria. Toda a concepção ética de Aristóteles, ela é prática, aplicada no cotidiano de cada um de nós, na realidade, tentando orientar, responder a pergunta: como posso ter uma vida boa, uma vida virtuosa? Qual a definição de virtude? Olha aqui para o slide. Virtudes são qualidades positivas. Virtudes é uma disposição de caráter, é a permanente disposição de caráter, que faz o quê? Qual a finalidade disso? Para querer o bem, que permite a uma pessoa agir corretamente, que orienta a conduta humana. Lembram da fórmula lá que nós falamos? Virtude igual ao bem. Olha aqui, olha que está. Ok? Tudo bem? Tudo beleza? Alguma pergunta? Vocês podem fazer perguntas. Se não quiserem fazer pergunta, pode anotar no seu caderno e depois você pergunta ao professor. As virtudes, ela é algo inato? Inato quer dizer que a pessoa já nasce com isso. Ou será que nós aprendemos, adquirimos as virtudes ao longo do nosso tempo, da nossa vida? Segundo Aristóteles, a virtude não é inata, ela é desenvolvida e praticada ao longo do tempo. É através da prática constante de atos virtuosos, buscando o equilíbrio entre dois extremos, entre a deficiência e o excesso. Agora presta atenção na explicação desse pensamento. Olha aqui, nós podemos fazer uma fórmula. Virtude mais equilíbrio igual ao quê? Felicidade. Equilíbrio entre que situações? Entre dois extremos, entre duas extremidades. Evitar o excesso e evitar a deficiência, o equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Para melhor entendimento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um exemplo. Olha aqui, ó. Temeridade. O que é temeridade? É o excesso de coragem, é a imprudência, é muita coragem. O que é covardia? Covardia é a deficiência de coragem, é a falta de coragem. Segundo Aristóteles, qual é o termo mediano, qual é a medida certa, equilibrada entre a temeridade e a covardia? É a coragem. A coragem é o ponto de equilíbrio entre a temeridade, a pessoa que é imprudente, que tem muita coragem, corajoso demais, não é bom, ou covarde, falta, tem medo de tudo. Então, o meio termo é a coragem. Nós, segundo Aristóteles, então, devemos fazer o quê? Sempre evitar os excessos. Por exemplo, na bebida, nem viver embriagado e nem tomar nada, mas ter equilíbrio. Na alimentação também, na alimentação não comer exagerado demais e também nem ficar sem comer, mas comer o que é necessário. Tudo bem? Tranquilo? Para Aristóteles, então, a ética tem como objetivo a felicidade. Olha aqui, ó, a felicidade que ele chama de bem supremo a ser alcançado pelo ser humano. Olha outra fórmula que é importante. Ética
Felicidade é o quê? É o bem supremo segundo Aristóteles, que ele chama de eudaimonia. O que é eudaimonia? É a realização plena, total, de todos os aspectos do ser humano. Ele chama de eudaimonia. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos dar uma retomada no nosso conteúdo. O que nós aprendemos nesta aula? O que nós vimos? Olha aqui, ó. Conhecemos um pouco sobre o filósofo Aristóteles e sua concepção ética. A finalidade das ações humanas é a felicidade, que ele chama de eudaimonia. Alcançar uma vida feliz é possível através da prática constante das virtudes, cujo caminho mais seguro é o caminho da mediania. Então, evitar os dois males, o excesso e a deficiência. O desenvolvimento e a prática constante das virtudes são essenciais para alcançar a eudaimonia. Ok? Tudo bem? Tranquilo? E agora, então, é com vocês. Mão na massa, em ação. Está aqui as atividades. São atividades avaliativas. Vocês têm um quiz, acessar e responder lá no Classroom. Tem todas as orientações para essa atividade. A segunda atividade, vocês vão confeccionar um mapa conceitual sobre a ética aristotélica. Vocês podem usar qualquer aplicativo e postar no Classroom. Beleza? Então lá no Classroom estão todas as orientações, ok? Por hoje era só isso, beleza? Um abraço e até a próxima.